Ucrânia reage pelos grãos, arma uma armadilha por inimigo. Contra-ataque aberto surpreende a Rússia. Alemanha entra em ação. Berlim promete arma de longo alcance para a Ucrânia. Rússia falha ao tentar cercar Pokrovsk, Ucrânia mantém a linha. Bem-vindo à Ucrânia hoje, eu sou Tara Sabulesnikova. Um contra-ataque massivo com novas armas ocidentais e mais uma derrota humilhante para o exército russo. Todas as maiores atualizações que você precisa saber vêm a seguir. Fica com a gente! Ucrânia reage pelos grãos, arma uma armadilha para o inimigo. Contra-ataque aberto surpreende a Rússia. Pokrovsk pregou uma passa brutal nos ocupantes, enquanto eles jogavam todas as forças que tinham numa investida desesperada pelas ruínas da cidade que eles mesmos destruíram. A Ucrânia atingiu-os onde menos esperavam, 200 quilômetros ao norte. Um poderoso contra-ataque ucraniano em campo aberto pegou o inimigo totalmente desprevenido. A linha de frente está mudando e a Rússia não viu isso chegando. Pokrovsk pregou uma peça cruel nos ocupantes. Enquanto o inimigo jogava todas as suas forças numa tentativa desesperada de tomar o controle das ruínas da cidade destruída pelo exército russo, as forças armadas ucranianas lançaram um contra-ataque 200 quilômetros ao norte em Kupiansk. As forças inimigas ali sofreram enormes perdas, segundo o comando ucraniano, e foram obrigadas a recuar. O inimigo foi expulso dos arredores noroeste. Eles não estão mais lá, e isso é uma grande conquista. Na verdade, as forças armadas ucranianas cortaram os invasores russos na parte norte de Kupiansk de seus principais suprimentos de mantimentos, bucha de canhão e munição. Em seguida, de acordo com o comandante Fedorenko, sua unidade e as unidades adjacentes começaram a identificar as localizações dos grupos de sabotagem russos restantes e a eliminá-los. Até o momento, a operação está quase concluída. Se você abrir um mapa que reflita mais ou menos com precisão a linha de contato, vai ver que o inimigo foi recuado de forma bastante significativa dos arredores do norte. E o que isso significa? Quanto mais conseguimos afastar o inimigo militar dos arredores do norte de Kupiansk, menos espaço eles têm para conseguir enviar seus grupos de sabotagem para dentro da própria cidade. Mas, infelizmente, as forças armadas ucranianas não podem se gabar de sucessos tão impressionantes. Em outro dos trechos mais quentes da linha de frente, perto de Pokrovsk ou na própria cidade, os ataques russos ali não param nem de dia nem de noite. Parece que o Kremlin jogou todas as suas forças para tomar a cidade. Mesmo assim, apesar de todos os esforços, o comando ucraniano destaca que nossos defensores estão segurando a linha heroicamente. A situação em Pokrovsk e nos arredores é extremamente difícil, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma ainda estamos resistindo. Segundo os militares, a maior parte da cidade agora está no que chamam de zona cinzenta. Isso acontece quando o controle sobre o território muda constantemente de um lado para o outro, e a luta acontece por cada entrada de prédio. Sirski também entende perfeitamente a complexidade da situação em Pokrovsk. Em especial, o comandante em chefe afirmou que as unidades das Forças Armadas da Ucrânia e outros componentes das forças de defesa continuam cumprindo suas tarefas na área da aglomeração Pokrovsk-Mirnograd. Apesar do fato de que a atividade inimiga continua alta nesse setor, o inimigo permanece altamente ativo. Mas a coordenação clara e a coesão das nossas unidades nos ajudam a resistir. Estamos trabalhando para garantir a continuidade da nossa logística e tomando medidas para interromper as rotas de abastecimento do inimigo. Mesmo assim, a situação na direção de Pokrovsk continua extremamente difícil. O inimigo, independentemente das suas perdas, continua a atacar as posições das Forças Armadas da Ucrânia, compartilha o comandante em chefe em sua atualização operacional. Somente nos últimos 4 dias na direção de Pokrovsk, as perdas totais dos ocupantes chegaram a 487 militares, dos quais 350 foram irrecuperáveis. O fundo de troca está sendo reabastecido com soldados russos capturados. Por razões de segurança, o comando ucraniano não divulga mais detalhes sobre a situação na direção de Pokrovsk. No entanto, eles podem compartilhar informações sobre operações especiais concluídas na linha de frente. Por exemplo, o chefe da direção principal de inteligência, Kirilo Budanov, concedeu uma entrevista na qual compartilhou detalhes de uma das operações aerotransportadas mais ousadas do GUR, durante a qual as forças especiais, após garantirem certas posições atrás das linhas inimigas, conseguiram romper e estabelecer um corredor terrestre completo. O próprio Budanov estava por perto na época e dirigiu a operação. Por que uma operação dessas era necessária e por que foi realizada exatamente dessa forma? Porque a situação era extremamente tensa e crítica. Quero lembrar que tudo isso aconteceu em meio a declarações oficiais da Federação Russa sobre a tomada da cidade, quando Gerasimov informou a Putin que a cidade havia sido capturada.
E aqui é preciso entender como estava a situação naquele momento. Nada mais teria funcionado. O que fizemos nos permitiu ganhar um tempo precioso para que as principais unidades das Forças Armadas pudessem se aproximar da cidade com calma, ou o mais calmamente possível para reforçá-la. Vamos colocar dessa forma. É possível que, enquanto conversamos, unidades especiais do GUR estejam realizando outra operação especial na direção de Pokrovsk. Canais militares públicos já estão noticiando a limpeza de Pokrovsk, ataques às linhas de suprimento inimigas e o estabelecimento de rotas logísticas alternativas agora para as Forças Armadas ucranianas. Então, tudo o que podemos fazer agora é esperar pela confirmação oficial das boas notícias por parte do comando ucraniano. A Alemanha entra em ação. Berlim prometeu armas de longo alcance para a Ucrânia. Mais ajuda, mais poder de fogo. A Alemanha anunciou um novo reforço para os militares ucranianos, sistemas de armas de longo alcance. O chanceler Scholz confirmou a decisão, mas manteve os detalhes em segredo. Sem números, sem prazos. Não há nada específico. Uma grande mudança está a caminho e o Kremlin não vai gostar. Ainda mais ajuda e apoio. A chanceler alemã prometeu equipar o exército ucraniano com sistemas de armas de longo alcance, mas Merz não divulgou detalhes sobre o número de mísseis ou os prazos de entrega. Há meses temos trabalhado intensamente com o governo ucraniano na implementação de projetos de fogo de longo alcance, como chamamos tecnicamente. O exército ucraniano será equipado com esses sistemas de armas. Ao mesmo tempo, o chanceler se recusou a responder à pergunta sobre a relutância anterior da Alemanha em fornecer mísseis de cruzeiro Taurus de longo alcance para a Ucrânia. Ele descreveu essa abordagem como uma tática para aumentar a pressão sobre o país agressor, a Rússia. A possibilidade de operar os sistemas Taurus depende diretamente do nível de treinamento do pessoal técnico. Ou seja, aparentemente, a questão é que, especificamente, apenas militares da Bundeswehr podem usar os sistemas Taurus. E treinar especialistas ucranianos vai levar um tempo bastante significativo. A Alemanha é o maior doador europeu de ajuda militar para a Ucrânia. Desde o início da guerra, o governo forneceu à Ucrânia uma assistência que já soma mais de 50 bilhões de euros. Em setembro, Berlim lançou uma nova iniciativa para adquirir drones de longo alcance em conjunto com a indústria de defesa da Ucrânia. A Alemanha também vai destinar mais 150 milhões de euros para comprar armas dos Estados Unidos para Kiev. A Alemanha está bem ciente das possibilidades de um confronto militar direto com a Federação Russa. É por isso que está profundamente empenhada em garantir a capacidade de defesa do Estado ucraniano e, consequentemente, no reequipamento técnico das forças de defesa da Ucrânia. Enquanto isso, a Força Aérea Ucraniana reforçou sua defesa aérea com o novo sistema de armas britânico Terrahawk Paladin. O número de unidades entregues não foi divulgado, mas mesmo um pequeno lote desses sistemas vai fortalecer significativamente a defesa aérea da Ucrânia. Para o lado ucraniano, isso significa criar, neste momento, um chamado Sistema de Defesa Aérea Pontual, que está protegendo instalações logísticas e militares-chave contra ataques das armas aerodinâmicas do inimigo, principalmente o AVs. Esse sistema é totalmente móvel e, consequentemente, permite que seja realocado para qualquer local ou área. E, considerando sua operação autônoma, isso aumenta e aprimora significativamente a capacidade da Ucrânia de combater ataques da Federação Russa a qualquer momento. A Espanha também vai destinar 615 milhões de euros para apoiar a Ucrânia, sendo a maior parte desse valor reservada especificamente para necessidades militares. Em primeiro lugar, trata-se de um programa para a compra de armas para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia, provenientes dos Estados Unidos. O segundo, portanto, é o fortalecimento dos sistemas de defesa aérea da Ucrânia. E, consequentemente, isso também inclui apoio logístico e técnico, incluindo a transferência, por parte da Espanha, de veículos blindados pesados e armamentos que atualmente estão em serviço no exército espanhol. Após o início da guerra em larga escala, a Ucrânia aumentou a produção de armas e a implementação de novas tecnologias, que já estão sendo usadas na linha de frente. O volume da produção doméstica de armas aumentou dezenas de vezes. A Ucrânia aumentou a produção dos sistemas de artilharia autopropulsada Bordam para 20 unidades por mês. Esses são números recordes, mesmo para países da OTAN. A característica distintiva é que este é um calibre modificado de 155 mm. Esse é o padrão da OTAN. Além disso, é claro, a relação custo-benefício. A
Além disso, as forças de defesa da Ucrânia aumentaram a produção de projéteis de artilharia e atingiram um nível recorde. E estamos falando sobre aumentar a produção tanto de drones FPV quanto, consequentemente, de drones de ataque com alcance de engajamento de alvos superior a 1.500 quilômetros. Anteriormente, Volodymyr Zelensky afirmou que a produção de armas nacionais, especialmente balísticas e drones, é uma das principais tarefas para as autoridades e fabricantes. Também vale destacar o aumento da produção de sistemas de guerra eletrônica e radares. Neste segmento, mais uma vez, a Ukroboronprom ocupa uma das posições de liderança no mundo e, consequentemente, na produção de munições navais. Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos demonstraram a capacidade de criar armamentos de alta precisão capazes de destruir alvos militares importantes do inimigo bem atrás das linhas. Rússia tenta cercar Pokrovsk primeiro. Ucrânia mantém a linha. As forças russas estão tentando desesperadamente cercar as posições ucranianas em torno de Pokrovsk e Mirnohrad, na região de Donetsk. Mas as forças armadas da Ucrânia não estão cedendo um único metro. As cidades continuam resistindo firmemente. Enquanto isso, soldados russos já estão reclamando que a Ucrânia está usando uma nova tática que está causando grandes baixas. Os ocupantes russos continuam tentando cercar as forças ucranianas na área de Pokrovsk e Mirnohrad, na região de Donetsk. Mas as forças armadas da Ucrânia continuam segurando essas cidades. Soldados russos reclamam que uma nova tática está sendo usada contra eles. Mas o principal motivo dos problemas dos ocupantes são eles mesmos, já que o exército russo agora está recrutando todo tipo de gente sem critério. Estamos em missão em Pokrovsk. Agora, eles estão aceitando qualquer um por contrato, seja alcoólatra, usuário de drogas ou atleta. O ucraniano é o idioma oficial da Ucrânia, falado por milhões de pessoas, tanto dentro do país quanto ao redor do mundo. É uma língua eslava oriental que utiliza o alfabeto cirílico e possui uma história rica e grande importância cultural para o povo ucraniano. Grupos de sabotagem infiltram a retaguarda do exército russo e simplesmente eliminam os ocupantes inexperientes e muitas vezes bêbados. Outro fator nas operações bem-sucedidas nessa direção é a destruição dos estoques de munição que os russos tentam entregar ao seu pessoal usando sistemas robóticos. Soldados russos são obrigados a avançar praticamente em combate corpo a corpo. Mas, apesar da pressão constante das forças armadas ucranianas, Pokrovsk e Mirnohrad conseguem resistir. Ela resiste graças ao fato de continuarmos mantendo nossas posições nas áreas de Orodetsk e Rizny, impedindo assim que os russos fechem o cerco de um semi-cercamento operacional. E, consequentemente, conseguimos garantir a logística para nossa guarnição, que opera lá. O Serviço de Segurança da Ucrânia registrou que os invasores estão até tentando atacar Pokrovsk usando moradores locais como escudos humanos. Uma mulher, um homem e uma criança, 13 anos. Foi isso que ele disse. Vocês, civis, levem eles com vocês e levem pra varredura lá, caramba! Deixem eles irem na frente de vocês e checarem e aceitarem. Os ocupantes forçaram as vítimas a irem na frente durante a limpeza dos prédios na cidade. As ações dos grupos ocupantes russos violam as exigências do artigo 28 da Convenção de Genebra sobre a proteção de pessoas civis em tempo de guerra e são classificadas como crime de guerra. Na própria Pokrovsk, o número de tiroteio está aumentando e as perdas do inimigo por fogo direto estão crescendo, sendo possível que os defensores ucranianos se retirem de suas posições dentro dos limites de Mirnohrad. Isso permitirá direcionar os recursos liberados para manter o gargalo até a aglomeração Pokrovsk-Mirnohrad. Parece que, apesar de várias manobras, as forças armadas da Ucrânia ainda podem conseguir manter suas posições nessa direção por um bom tempo. Deixe que os militares decidam exatamente como proceder, se devem continuar defendendo Pokrovsk e Mirnohrad ou realizar certas manobras envolvendo a retirada para outras linhas e posições, evitando o cerco operacional de nossas forças e recursos. Aproveitando o fato de que a Ucrânia está enviando forças adicionais para Pokrovsk, o inimigo intensificou as ações ofensivas na direção de Zaporizhia. De acordo com analistas do Deep State, o exército russo avançou perto de Vesely, Vysoky e Zatishia. As cidades estrategicamente importantes de Orikhiv e Huliaipole estão sob risco de serem cercadas.
drones FPV russos estão forçando os moradores de Huliaipole a deixarem a cidade. Nas últimas semanas, a situação com os Vantes se agravou ao máximo. Agora a situação mudou fundamentalmente. Em agosto, os russos se aproximaram ainda mais da cidade e a intensidade dos bombardeios aumentou. Drones FPV começaram a voar perto da cidade. Há tantos deles que o céu fica vermelho, dizem tanto a polícia quanto os militares. E foi justamente em agosto que a evacuação se intensificou. Segundo analistas, as forças de ocupação estão a uma curta distância de Huliaipole, não mais que 8 quilômetros. A Rússia está tentando avançar ao nordeste de Huliaipole para isolar a cidade e cortá-la das principais rotas logísticas. No entanto, as forças armadas ucranianas estão bloqueando essas tentativas. Isso é tudo por hoje no Ukraine Today. Se você quer que a verdade viaje mais rápido do que as mentiras do Kremlin, curta, compartilhe e se inscreve. Seu apoio mantém este canal na linha de frente da informação. Fique forte, fique informado e fique com a Ucrânia.